Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo de Sonhador. E hoje o tema é importantíssimo. Nós vamos falar sobre acessibilidade e inclusão, muito mais que palavras. As minhas convidadas dessa noite são Thaís Martinez, pré-candidata a vereadora da capital paulista. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, Gustavo. Super obrigada pelo convite, viu? Obrigado eu por ter aceito. E também a militante dos direitos da pessoa com deficiência daqui de Bauru, Ariane Queiroz de Sá. Seja bem-vinda. Oiê, boa noite, tudo bem? Tudo bom. E nós teremos a interpretação de Libras com Wesley Becker. Becker, perdão. Sejam todos bem-vindos, gente. Obrigada. Eu gostaria de iniciar os nossos trabalhos pedindo que vocês se apresentem, tá? Thaís, você gostaria de falar um pouquinho sobre você? Claro. Meu nome é Thaís Martinez, eu sou advogada formada em Direito pela USP. Eu sou militante dessa área da inclusão das pessoas com deficiência há algum tempo. Eu tenho deficiência visual desde os meus 4 anos de idade, né? Então, desde muito cedo, eu aprendi a lidar com essa questão, né, da falta de acesso, das barreiras atitudinais e tive que aprender a construir um diálogo que me permitisse lidar com essas barreiras, romper essas barreiras, né? E aprendi muito também sobre a importância do trabalho em equipe e de como que juntos nós podemos acelerar muito mais esse processo de transformação. Eu já trabalhei na iniciativa privada, num banco, na área de inteligência de mercado, já trabalhei no setor público, no Ministério Público, Prefeitura de São Paulo, Tribunal, e eu já trabalhei muito também com o terceiro setor, né? Já trabalhei na Fundação Dorina Noel, fundei uma ONG, que é o Instituto Íris, hoje eu sou voluntária na área de relações institucionais do Instituto Magnus, e sou voluntária do movimento Acredito. E aí, enfim, é um prazer estar aqui com você, Gustavo, e ao longo aí da nossa conversa a gente vai contando um pouquinho mais. Eu tenho a Sophie hoje, que é uma cão-guia, é a minha terceira cão-guia, já tive o Boris e o Diesel, e ao longo da nossa conversa eu conto um pouquinho que a minha história com o cão-guia, que acabou resultando na elaboração da legislação que autoriza o livre acesso dos cães. Acho que é uma das mais conhecidas aí, né, da minha atuação, e isso me levou também a publicar um livro que chama Minha Vida com Boris, pela Globo Livros, mas a gente vai contando um pouquinho sobre cada uma dessas histórias ao longo da nossa conversa. Muito bem, Thaís. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Ari, por favor, se apresente para a gente. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Ariane Queiroz de Sá, sou formada em serviço social, sou militante, né? Desde que eu me tornei cadeirante há 12 anos, mas eu tive paralisia infantil quando criança, então desde cedo eu soube o que é ser uma pessoa com deficiência, né? As suas limitações e tal. Mas assim, só me engajei efetivamente na causa quando eu me tornei cadeirante, que exatamente 12 anos. E hoje eu estou no Conselho da Pessoa com Deficiência aqui da minha cidade, né? Quero até deixar claro aqui, para quem estiver nos ouvindo, que o Conselho da Pessoa com Deficiência, bem como o Conselho da Mulher, que eu também faço parte, eles são apolíticos. Nós não apoiamos nenhum partido e nenhum candidato, tá? Eu estou deixando isso claro para que não fique dúvidas achando que
a gente tem eu tenho as minhas preferências pessoais, evidente, né? Mas assim, não enquanto conselheira, né? Enquanto conselheira eu sou neutra. Então eu estou aqui hoje como militante da causa da pessoa com deficiência para falar sobre a acessibilidade da nossa cidade, tá? No Conselho da Mulher eu sou conselheira titular, pelo meu segundo mandato já, e estamos fazendo grandes progressos. Para mim foi muito importante estar no Conselho da Mulher, porque eu pude dar uma evidência a mais para a mulher com deficiência e suas necessidades, né? Se para uma mulher que sem deficiência já existe tantos preconceitos, imagina para uma mulher com deficiência, é muito mais complicado. E é isso, ao longo da live a gente vai pincelando as experiências, tá bom? E é Muito isso, bem. estamos aí, junto para melhorar o possível que for em acessibilidade física, atitudinal, né? E é isso, estamos juntos. Obrigado mais uma vez, Ari. Gostaria de pedir a vocês que estão nos acompanhando, na descrição do vídeo tem um formulário de cadastro. Se você quiser continuar acompanhando as lives do Papo do Sonhador e receber nossos conteúdos, entrem lá, façam o cadastro, é rapidinho, tá? Gente, na semana passada, comentar aqui rapidinho com vocês, o nosso tema foi o papel do homem na violência contra a mulher, no combate à violência contra a mulher e no combate ao machismo. E a gente falou um pouco sobre essa questão do homem, porque por mais que a gente queira ajudar, a gente não sente o que as mulheres sentem. E na questão de políticas públicas para as pessoas com deficiência, é a mesma coisa. Então a gente tem que ouvir vocês que entendem, que estudam, que militam e que sentem essas questões, para a gente poder ver como a gente pode ajudar, como a gente pode apoiar a questão de vocês. Então, a nossa primeira pergunta de hoje é: na atualidade, qual a maior dificuldade de uma pessoa com deficiência? Ari, quer começar? Posso começar, sem problema. Bom, eu acho que a maior dificuldade ainda da pessoa com deficiência é o preconceito, né? É muito difícil você lidar com uma ideia pré-concebida, né, do que é ser uma pessoa com deficiência, porque não faz muito tempo que nós, pessoas com deficiência, éramos olhadas como pessoas incapazes, né, pessoas improdutivas, que sem condições de contribuir para a sociedade, né? E esse perfil, ele está mudando paulatinamente, né? Ano após ano, nós estamos melhorando esse estereotipo que fizeram da pessoa com deficiência. Hoje, nós ainda encontramos muitas barreiras, muitas dificuldades, tanto é que, se assim não fosse, não precisaria existir, por exemplo, a lei de cotas para o mercado de trabalho, né? Então, a lei de cotas, ela existe mesmo para garantir o nosso direito, o nosso acesso ao mercado. E mesmo assim, é uma situação bem complicada, porque os empresários ainda não conseguem enxergar que investir na pessoa com deficiência, investir na acessibilidade física do local, ou na acessibilidade para um deficiente visual, ou para um cadeirante, ou mesmo para um surdo no mercado de trabalho, isso daí é um retorno que ele vai ter a longo prazo, sabe? Então, eles ainda não descobriram o quanto capaz a pessoa com deficiência é, e o quanto ela é um profissional dedicado. Então, eu acredito que a maior dificuldade é o preconceito, né? Claro que a acessibilidade é primordial, porque sem acessibilidade você não chega em lugar nenhum. Muito Gente, bem, tem alguém com algum rádio ligado, alguma coisa ligada aí que tá dando um sonzão de fundo.
Será que é eu? Minha mãe tá lá no quarto vendo TV. Ah, Pode deve ser. ser. Deve É, ter. porque Ó, é barulho de televisão, música, assim, sei lá. eu vou passar a palavra para Thaís e vou deixar meu microfone mudo, aí eu só volto a hora que eu tiver que fazer outra pergunta, tá? Tá bom. Thaís, para você, na atualidade, qual a maior dificuldade de uma pessoa com deficiência? Puxa, gente, nossa, difícil. Enquanto a Ari estava aqui falando, eu pensando, né? Realmente tem essa questão do preconceito, como ela muito bem colocou, acho que tem melhorado, né? Cada vez mais, mas a gente ainda vê essa discriminação que a gente chama de capacitismo, né? Então, as pessoas Exato. presumirem a nossa incapacidade para muitas coisas ainda é bastante evidente, né? E eu acho que tem uma outra questão também, elas se conjugam, né? Difícil dizer o que é pior, que é a falta, muitas vezes, de recursos de acessibilidade, né? Sejam recursos tecnológicos, arquitetônicos, né, nas Exato. comunicações, enfim. Eu acho que a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência trouxe um conceito muito interessante, né, Ari, sobre essa questão. É como se a deficiência ela fosse mais ou menos grave de acordo com os recursos que você tem à sua disposição. E isso entra até mesmo numa questão econômica, né? Então, uma pessoa com deficiência, seja essa deficiência física, visual, auditiva, intelectual, que ela tenha à sua disposição recursos materiais, né, tecnologias assistivas. Então, por exemplo, eu tenho a Sophie, que é minha cão-guia, que me ajuda a andar com maior segurança pela cidade. Eu tenho o meu iPhone, né, que tem recurso de acessibilidade muito bom. E assim, acesso a outros serviços. Então, isso tudo faz com que é como se minha deficiência fosse, entre aspas, né, menos grave do que de outra pessoa que também tem a deficiência visual, mas não tem acesso a esses recursos. Então, essa desigualdade que a gente vive na sociedade, ela é potencializada no nosso caso, né, Ari? E aí, quando você é Exatamente. mulher, nossa, é É bem tripla, pior. né? É verdade. Né? São pautas transversais. Então, olha, difícil dizer, viu? Mas acho que uma também conecta a outra, né, Ari? Quer dizer, Com quanto mais certeza. recursos a gente tiver, mais informação as pessoas vão ter. Quanto mais as pessoas com deficiência estiverem circulando por aí, mais rápido esse preconceito vai diminuir. Então, uma coisa está diretamente conectada à outra. Sem dúvida. E eu acho também o custo, né, dessas tecnologias assistivas, elas são Sim. extremamente caras. Por exemplo, você poderia até matar uma curiosidade minha, por exemplo. Quanto custa para você a manutenção do seu cão-guia mensal? Você entende? É um Sim, recurso que não sim. é para qualquer pessoa, né? A Exato. pessoa tem que ter um poder aquisitivo bom para poder usufruir, né, dessa questão do cão-guia, por exemplo. O Sem cão-guia ele não dúvida. é cobrado, mas você tem que ter condições de Exato. mantê-lo. Isso, E alimentar, levar no veterinário, isso, né? exato. Exatamente. E é tudo muito caro, né? É tudo muito Sim, caro. Então, assim, e- infelizmente, isso não é para todos, né? exatamente. A gente tenta fazer um trabalho para que seja, né? Quer dizer, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente já tem hoje 2 hospitais veterinários públicos, né? Uhum. Mas ainda é pouco, né? Falta esse atendimento ambulatorial, vamos dizer, né? Para que realmente, né? Não só no caso do cão guia, daí eu diria, né? Hoje a gente já tem Não, outros sim, cães de assistência e até mesmo que seja um cão de companhia, né? Quer dizer, por que que as pessoas com um poder aquisitivo menor não podem ter com qualidade essa companhia, né? Então, com realmente, certeza. né? Mas você Não, tem toda a razão, Ari. é a mesma coisa no tocante a mim como Uhum, cadeirante, entendeu? sim, Eu tenho uma cadeira motorizada que custa R$ 10.000, sim, entende? sim. Eu não paguei nada por ela porque eu peguei via SUS, que isso é um direito nosso. Mas assim, Aham, a questão da tecnologia assistiva no quesito cadeira motorizada não é para todas as patologias físicas, entendeu? Então, uhum. dentro da portaria, ela limita bastante.
né? Quer dizer, muito mais Limita pessoas poderiam ser atendidas por esse recurso, né? Exatamente. Se não fosse a limitação das patologias, né, que são identificadas dentro da portaria do Ministério da Saúde, entendeu? Eu entendo isso um absurdo, que nem, por exemplo, eu tenho uma amiga que é paraplégica, ela tentou fazer por vias normais para conseguir a cadeira, via posto de saúde, seguiu todos os trâmites legais, né? E para ela foi negado, porque ela é paraplégica, e a alegação é que ela tem que movimentar os braços porque ela precisa fortalecer os membros superiores. Eu, no meu caso, como é sequela de pólio, ela está prevista nessa portaria. Então, isso daí é uma coisa que tem que ser revista a nível federal. Eu já mandei e-mail para Mara Gabrilli, né, em relação a isso, sabe? Sim. Já conversei já com 2 deputados aqui, que são aqui da minha cidade, mas até agora ainda não surtiu efeito, e até porque essa portaria de concessão, ela está fechada. É uma portaria que ela abre, a portaria 2412 de 2008, se eu não me engano. Ela abre todo mês, tipo o mês de fevereiro, ela fica ativa e vai até o mês de novembro. O mês de novembro é recolhido a verba dessa portaria e ela reabre no ano seguinte. A última vez que ela esteve aberta foi no governo Temer, no último semestre do governo Temer. E depois disso, nunca mais, né? Então, eu acredito que com o governo Bolsonaro aí, com todos esses arroxos aí nos nossos direitos, eu acho que ela nem vai ser reaberta, infelizmente. Então, e é uma questão tão essencial, né? Sem dúvida, né? Mas desculpa, né? Eu roubei parte da tua fala. Não, de jeito nenhum. Acho que é um bate-papo muito rico. A ideia mesmo, meninas, é isso: é vocês trocarem informações, é um bate-papo descontraído. Literalmente, cada um está na sala da sua casa, né? Então, vocês podem ficar à vontade. Deixa eu fazer uma pergunta, até por questão de curiosidade. É claro que, como a Ari já mencionou, a questão do cão-guia tem um custo fixo mensal de manutenção. Mas no caso, por exemplo, da cadeira de rodas, você acha que no processo da reforma tributária, uma enxugação dos impostos poderiam facilitar o acesso, tornar mais barato essas questões? Com certeza. Eu acho que, por exemplo, que nem a isenção que existe do IPI e do ICMS na aquisição do automóvel poderia ser aplicado para as tecnologias assistivas, entendeu? Que nem a questão de ter uma cadeira motorizada, ela me deu uma liberdade gigante, entendeu? Eu sou dona das minhas pernas agora, eu posso ir onde eu quiser, você entende? Não preciso de um carro, dá para mim ir a pé com a cadeira motorizada, para qualquer lugar. Entende? E assim, dentro aqui de Bauru, você me conhece, Gus, eu não paro, eu vou para tudo quanto é canto. Então, para mim, ela me facilitou imensamente. Tá? Até para as reuniões do Conselho Estadual eu ia, Thaís, de cadeira motorizada. Sim, sim. Com o ônibus do Prata. Sim. Botava a cadeirinha no porta-mala e ia. A gente até tem, né, previsões desse tipo de isenção, né, no caso das tecnologias assistivas, mas é tudo muito confuso, burocrático, é isso que eu falo, né, gente? Nós temos muitas normas, muitas leis relativas à inclusão, mas assim, é tudo tão complexo que é como se não tivesse, né? A informação não chega, a pessoa não consegue fazer isso virar uma realidade na vida dela. E você fez um comentário, Ari, que eu fiquei muito impressionada e continua sendo a história do capacitismo, né? Então, assim, quer dizer, não, você não vai receber a cadeira porque você precisa fortalecer os membros superiores, e aí, assim, todas as pessoas precisam fazer exercício físico, a gente sabe disso, é importante para a saúde. Agora, para quem não tem uma deficiência, isso não é imposto dessa forma, né? Exatamente. Né? E aí isso soma Ari, olha só o que eu tive notícia, né? Eu ando pesquisando muito sobre essa questão dos semáforos sonoros, que eu sou indignada que a gente
praticamente não tem. Aqui em São Paulo, nessa cidade gigantesca, com um tráfego de veículos super complexo, nós deveríamos ter a cidade inteira povoada, né, por semáforos sonoros. Com certeza. Uhum. E a gente tem essa previsão numa lei federal, e aí você sabe por que a CET, aqui em São Paulo, evita colocar o semáforo? Por quê? Porque diz que as pessoas cegas vão começar a morrer atropeladas porque elas vão achar que podem atravessar quando não podem, então isso é perigoso. Ah, não acredito. Então, assim, é incrível como as pessoas têm essa visão, né, paternalista num sentido bem negativo, de presumir verdade. que a gente não tem os nossos recursos para fazer escolhas, né, para viver com autonomia, né? Isso é muito complicado. Não, sem dúvida. Aqui em Bauru, nós não temos semáforo sonoro, entendeu? Uhum. A gente tem aquele de pedestre, que você aperta o botãozinho lá, ele, né, o sinal fica vermelho e você atravessa. Mas o sonoro nós não temos, Então, entendeu? e também é uma assim, cidade grande, né? Quer aqui nós dizer, somos 400 mil habitantes, não é uma pois cidade é. pequenininha. Infelizmente, sabe, o que eu vejo em relação à acessibilidade aqui em Bauru? Não é uma das piores, mas tem Sim. muita coisa que precisa ser melhorada. Não só na questão da acessibilidade física, entendeu? Sim. Mas Menina, para o deficiente físico. Sim. Pois não, Gus, pode falar. já que você já está entrando nesse assunto, já vou colocar a segunda pergunta na mesa para vocês. Eu Tá. quero que vocês comentem e expliquem para a gente o que é acessibilidade. Você fala primeiro, Thais? Pode falar. Vai lá, né? Bom. Eu estou falando muito já. Acessibilidade, como o nome diz, né, é você propiciar o acesso, né, no caso da pessoa com deficiência, a algum local, serviço ou produto, né, por intermédio de um desenho, preferencialmente que seja universal. O que quer dizer isso? Né? Então, que você não tenha que ter, vamos dizer, um aplicativo para pessoa cega ou surda e um outro para quem não tem deficiência. Então, de preferência que o mesmo aplicativo atenda todo mundo, né? Que você possa propiciar que as pessoas transitem aí, tenham acesso à cultura, lazer, saúde, educação, de uma forma inclusiva, e para isso precisa dessa acessibilidade, ou seja, que exista esse acesso. Ele pode ser arquitetônico, então, se você não tiver rampa ou elevador, né, num prédio, você não vai permitir o acesso de quem tem uma deficiência física, né? Se você não tiver algumas demarcações táteis, você não vai permitir o acesso da pessoa que tem a deficiência visual, né? Às vezes você permite o acesso, mas de forma sem ser com autonomia, que esse é um critério também importante, né? Para vocês terem ideia, eu moro perto de uma estação de trem, a estação Leopoldina, e, gente, não existe outro acesso para a estação que não seja por uma escadaria enorme. Não existe. Né? A gente está no século XXI, falando da maior cidade da América Latina, e a gente não tem. Então, a pessoa que utiliza, né, uma cadeira de rodas, ou enfim, que tenha outro tipo até de deficiência física, né, ela vai ter que contar com ajuda. Eu não vou nem dizer ajuda, né? Quer dizer, a pessoa vai ter que ser realmente ela vai carregada. Ter que carregada, né? Isso Vamos é dizer humilhante. como né? Então, assim, é um absurdo, gente, é humilhante, é perigoso, né? É um risco, né? E é isso. Então, assim, a gente não vê a priorização da acessibilidade. E a acessibilidade a gente vê muito na questão arquitetônica, que a gente ainda tem que falar disso, porque a gente tem calçadas horríveis aqui em São Paulo, eu não me conformo com isso, e aí não é nem só para quem tem deficiência, quer dizer, para qualquer pessoa, para uma mãe que tem um carrinho de bebê, para uma pessoa idosa. Gente, muitos acidentes acontecem com idosos
que caem nas calçadas, acabam tendo fraturas, e isso leva a quadros de agravamento e muitas pessoas morrem. E dificilmente se conecta isso com uma falta de acessibilidade. Mas além da questão arquitetônica, nós temos, para quem tem deficiência visual ou auditiva, a falta de acessibilidade, então, quer dizer, a pessoa não tem acesso à cultura e comunicação no geral, né? Porque os sites, os aplicativos não são planejados de uma forma para que as pessoas tenham acesso, e, gente, não é nada de solução mirabolante, entendeu? São pequenos ajustes que os desenvolvedores fazem. Por exemplo, às vezes eu abro um aplicativo no celular e eu vou andando, né, arrastando o dedo, eu tenho o leitor de tela que fala para mim as coisas, e onde é o menu, ele vai falando menu, 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 entende? Porque o nome que está atrás é um nome que não aparece para as pessoas, não foi pensado. Então, eu não sei se ele está falando, vamos por um aplicativo de entregas, né? Eu não sei se ele está falando restaurante, mercado, entende? Ele fala tudo botão, botão, ou menu, enfim. E a questão também, por exemplo, dos filmes, né, ou espetáculos sem audiodescrição, né, ou sem a legenda descritiva, né, a gente pouco utiliza libras, né, nas comunicações, então isso tudo impede o acesso, que vai impedir a interação, vai impedir o acesso à cultura, à educação, enfim. Já falei muito, né, Ari? Não, imagina, está sendo ótimo te ouvir. Acho que é isso, acessibilidade, gente. Não, com certeza. Acessibilidade, eu entendo que é você conseguir transpor e chegar onde você necessita com dignidade, sem precisar ser carregado, sem precisar que alguém pegue você pelo braço ou você segure no ombro de alguém, né? Né, Thaís? Exatamente. Para você conseguir adentrar ou chegar onde é necessário. Então, é muito, muito complexo, porque a acessibilidade, se nós formos ver, não é só rampas de acesso, entende? Nós precisamos muito além disso, muito além. Se hoje nós pararmos para pensar aqui na nossa Tupiniquim, Gustavo, uma pessoa... Ori, Oi. E as rampas de acesso sem placa nelas, né? Como assim, sem placa? Você não lembra que saía as rampas de acesso com placa de rua? Vem na rampa. Não, aconteceu isso aí, sim, aqui em Bauru, há uns 2 anos atrás. Eu acabei sendo até a protagonista para a filmagem da TV Tem, que é uma como fala, é uma representante da Rede Globo aqui, viu, Thaís? Na nossa cidade. Tá. E aí foi feita uma filmagem, era uma placa mesmo, bem no meio da rampa, numa avenida super conhecida aqui na nossa cidade, que é a Avenida Duque de Caxias. E foi assim, precisou de umas 2 reportagens para que as autoridades, que o poder público fosse lá e mudasse de lugar. Porque aí a gente pergunta, né? Quem nasceu primeiro? O poste do semáforo ou a rampa, né? É coisa que não dá para acreditar, né? Não, mas foi assim, uma reportagem que foi feita aqui, depois ela acabou sendo até passada no Jornal Nacional, o Brasil inteiro teve essa visão, sabe? Não só aqui de Bauru, mas como de outras cidades. Porque aí acaba também repercutindo, né? Exato. Então, aqui foi em assim... São Paulo, a gente vê muitas vezes rampas, tem a rampa de um lado da rua e aí você atravessa e do outro lado não tem. Mas aqui também tem isso, viu? Aqui em Bauru, para você ter noção, Thaís, ele é muito, muito bem, assim, muito bem não, né? Não vamos elogiar tanto. Mas, assim, a acessibilidade dentro de Bauru, ela existe dentro de um quadrilátero central. Tá. Então, se você sai desse quadrilátero, você não tem mais acessibilidade. Então, o que seria esse quadrilátero? A quadra que vai do Teatro Municipal, que nós temos aqui na Avenida Nações Unidas, até a Praça Machado de Melo, que é uma praça antiga, onde nós tínhamos a estação de trem. Aí, dessa rua, que é da Rua Ezequiel Ramos, que também sai na estação de trem, até a Rua
aproxima um pouco da Rua Bandeirantes, nós temos acessibilidade em todas as esquinas. Embora as acessibilidades, quando eu falo, é a rampa, não é as calçadas plenas, porque, por favor, o que é aquelas pedras portuguesas, que para quem usa cadeira de roda é terrível. Então, é muito complicado. Então, a gente não pode dizer que Bauru é plenamente acessível, porque não é. Sim. Mas eu já estive em outras cidades. Ô, Thaís, você sumiu a sua imagem da tela. Estou ouvindo só a sua voz. Vou tentar voltar. Peraí. Então, aí, tá voltando. Voltou? Isso, voltou. Tá bom. Voltou. Tá ótimo. Então, é o que eu estava falando, né? Existem as rampas, mas as calçadas não contemplam. E aí, por exemplo, o nosso calçadão central aqui, ele é feito com as pedras portuguesas. Então, sumiu de novo, tá? Sacã. Thaís? Peraí, estão me ouvindo? Ouvindo sim, vendo você não. Esperar ela voltar, né? Voltou? Você tá me ouvindo? Não, mas você tá me ouvindo. Tô, tranquilamente. Então, continua tentando voltar a sua imagem tá aí, ótimo. que eu vou continuar falando, tá? Para não ficar cansativo para quem está assistindo. Então, assim, o nosso calçadão aqui, ele é inteiro com as pedras. Agora tá uma bolinha branca com aminho no meio. Você tem que abrir sua cama. Melhorou? Apareceu? Não. Agora bolinha branca com aminho no meio. Bom, gente, vamos falando. Eu vou tentando aqui. Qualquer coisa eu saio e volto, tá? Tá bom. Então, o que acontece é isso, não é o indicado esse tipo de calçamento, né? Para nós que somos cadeirantes, como eu creio também que não é para quem usa uma bengala, para quem usa uma muleta, para mãe com carrinho de bebê, enfim. Se as nossas autoridades levassem em conta o desenho universal e tudo que é exigido nele, com certeza a gente teria uma acessibilidade muito mais plena, né? E não só pensando no aspecto físico, mas também na questão das demarcações para o deficiente visual, entendeu? E assim, a questão da acessibilidade também para o deficiente auditivo, que nem eu fico pensando, né? Nós não temos uma central de Libras aqui. Como que um deficiente auditivo consegue ser atendido num SUS, numa UPA da vida, entendeu? Num pronto-socorro. Como que ele vai conseguir se expressar para o médico se ele não consegue se comunicar, né? Então, assim, esses dias aí atrás eu fiz também uma live com as meninas do Conselho da Mulher e a gente foi falar justamente sobre a violência contra a mulher. E aí, para me preparar para a live, eu procurei me informar junto ao CRM, né, que é o Centro de Referência da Mulher, que é ligado ao CREAS, aqui em Bauru, como que elas atendiam uma mulher vítima de violência, ela sendo surda, né, como que era feita essa tradução. Aí, a pessoa responsável disse que ou era por um aplicativo de celular, ou então por escrita, entendeu? Então, realmente o próprio poder público, ele se torna excludente, porque ele não pensa na pessoa com deficiência. Nós, assim, praticamente, nós não existimos, né? Nós não temos a visibilidade e a dignidade que nós merecemos, entendeu? E isso precisa mudar, né? Então, eu acredito muito na renovação que vai ter com essas próximas eleições, e que tudo vai ser feito diferente. Voltei. Desculpa, gente. E é isso. Agora, realmente, Bauru não é das piores cidades na questão de acessibilidade, mas também nós estamos muito aquém do seu ideal, viu? Muito longe mesmo. Ô, Ari, quando eu caí, você estava falando alguma coisa a respeito dos governantes seguirem o desenho
Universal. Universal. Explica pra gente o que é isso, por favor. Então, o desenho universal é um projeto em que ele sendo implementado, ele vai contemplar a acessibilidade de uma maneira para todos. O que seria acessibilidade para todos? Essa acessibilidade, ela iria desde uma criança de 4 anos até para um idoso de 80. Então, nesse interim, entre 4 e 80, caberiam todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, entendeu? Então, seria exatamente isso, o que deveria ser pensado de forma acessível para todos. Thaís, o que eles alegam? Eu posso falar? Ô, Thaís, você está com a mão em frente da cama. Ah, então tá na outra câmera. Peraí, que foi para outra. Eu vou tentar. Peraí, eu vou virar o celular. Tá aparecendo a sua. Agora apareceu você. Tá linda de vermelho, hein? Ai, viu? Aliás, vocês duas estão maravilhosas. Parabéns, viu, meninas? Obrigada. Mais do que já são. Olha só, hein? São seus olhos, Gustavo. Ori, e qual que é a desculpa, a justificativa que o poder público usa para não utilizar desse mecanismo? Ai, Gustavo, tudo tem um custo, né? Tudo tem um custo, só que tudo pode ser, tudo que é melhorado, ele tem a sua compensação a longo prazo, né? Então, eu acredito, assim, que o poder público, eles têm essa dificuldade de administrar a questão da utilização do desenho universal, porque se torna, assim, um investimento maior do que normalmente eles costumam fazer. Só que seria um investimento a longo prazo e com muito mais complemento para todas as pessoas. Não pensando só na pessoa com deficiência, mas ela iria contemplar o idoso, a gestante, a mãe com criança pequena, entendeu? Então, assim, seria uma coisa bem, bem mais plena, né? Um favorecimento para a população que merece, bem mais pleno. Ô, Thaís, você tinha caído, o Gustavo tinha me perguntado sobre o desenho universal, que é. Sim, eu estava explicando para ele que faz parte, né, da visão em contemplar desde uma criança de 8 a um idoso de 80. Que dentre essas faixas etárias caberiam todas as pessoas no quesito acessibilidade, incluindo a nós, pessoas com deficiência. Sim. E acho que você tocou num ponto muito importante, Ari, que é assim, essa questão do custo geralmente é o argumento, e aí eu tenho duas observações, né? Uma que, gente, assim, um país, uma cidade, um estado não pode ser administrado como uma empresa, né? Por mais que queiram colocar essa ideia hoje em dia. Claro que você pode utilizar técnicas que funcionam de um setor no outro, né? Eu fiz um post, aliás, hoje falando sobre isso. Terceiro setor é terceiro setor, governo é governo, iniciativa privada é iniciativa privada. Então, sem assim, dúvida. Analisar simplesmente custo, sabe, valor econômico das coisas, não é função do Estado, que tem que prover aquilo que as pessoas precisam para o bem-estar de todo mundo. Esse é um primeiro ponto, né? Com certeza. Segundo ponto é o seguinte, ainda que a pessoa queira ir só por esse lado, eu concordo com a Ari quando ela diz que se a gente for ver o custo indireto dessa não acessibilidade, a gente vai ver que é bem mais barato você ter, por exemplo, calçadas acessíveis. O problema é que a gente não tem muita organização de dados para dizer, olha, são X idosos por ano que são internados por conta de fraturas e isso gera um custo Y para o Estado, né? Teria que fazer esse levantamento, mas eu sou capaz de apostar que a gente vai concluir que é muito mais barato você tornar as coisas acessíveis. Mas, como eu disse, gente, ainda que não fosse, não é, né? Quer dizer, como é que você vai falar?
segurança é algo muito caro, então vamos deixar a cidade insegura, né? Né? Não tem como, né? Essas questões de Exatamente. acessibilidade, de saúde, de segurança, de educação, não é para Não, ver o custo, é claro, é para ver o custo do ponto de vista de aproveitar melhor os investimentos, ser eficiente no uso desse recurso, mas sem não dúvida. usar o argumento de que é caro para não fazer, né? Exatamente, exatamente. Mas via de regra, o poder público, quando eu falo eles, né, o poder público, Uhum, eles se atêm, se apegam a essa questão do custo como justificativa, sim, né? Que sim. às vezes é caro, que às vezes é inviável, ou que nós vamos orçar para ver como vai ficar, e acaba, sabe, Passando. passando por cima, as coisas acabam indo e nada assim, nada acontece. Por exemplo, a cidade de São Paulo aí, a Mara Gabrilli, por quantos anos ela não foi vereadora? Entendeu? Uhum. Pela cidade, mas ela foi vereadora em Santo André, né, especificamente, eu Não, foi em acho. São Paulo mesmo. Foi em São Paulo, então. Foi. Poxa, ela sendo uma pessoa com deficiência física, eu acredito que ela poderia ter pensado melhor assim, nas questões das calçadas e da acessibilidade. Se ela, hoje, ela é uma senadora, sim, enquanto ela foi vereadora, ela não conseguiu, ela não vai ser agora que ela vai conseguir também fazer nada, porque ela não vive mais aí, entendeu? Então, Uhum. é muito É, complicado. não é. Eu lembro que até a Mara ela teve uma projeção muito grande por conta dessa história das calçadas, né? Mas o que Das acabou acontecendo? calçadas, A gente fez um trabalho, foi feito um trabalho muito grande ali na Paulista e algumas outras avenidas principais, né? Mas aí tem esse fato curioso, porque a gente desce 2 quadras da Paulista, já é uma calçada horrível, né? E Então. assim, eu acho que falta esse planejamento. Aí sim, acho que a gente deveria usar técnicas das empresas, entende? Por quê? Se você pegar um parlamentar, às vezes ele tem uma emenda à disposição e fala, eu vou aplicar isso em calçadas acessíveis, né? Muito bom. Ele vai ter um recurso limitado e vai conseguir tornar acessível uma parte Algumas. muito pequena de Pequena, calçadas. exato. Mas Uhum. se você pegar essa emenda e investir em um projeto que envolva aí os 3 setores, né, a sociedade civil, empresas, o poder público, e use esse recurso para fomentar um projeto que faça com que as calçadas da cidade inteira, ou pelo menos a maior parte, seja realmente tornada acessível, entendeu? Você vai ter tornado esse investimento muito mais produtivo, né? Então, acho que a gente está hoje vivendo esse momento em que as pessoas têm pensado dessa forma um pouco mais científica, né? A gente fala das políticas de evidência, quer dizer, o que é que funciona, como que foi feito, onde esse problema foi resolvido, de que forma, o que, que dá para a gente copiar aqui no Brasil. É tão bom copiar Uhum. coisa que dá certo, né, gente? Não Nossa, é precisa ótimo. reinventar roda, né? Exatamente, eu acho também. É, Copiar e adaptar para a nossa realidade, né? Porque Exatamente. cada local tem a sua realidade específica. Sim. Eu acho que nessa questão aí que você falou, Thaís, só um minutinho, Gu, só fechar essa nossa linha de pensamento. Nessa questão aí que você falou, eu acho que funcionaria muito bem uma parceria Uhum. público-privada, entendeu? Exato. Nossa, seria perfeito, onde as empresas também tivessem uma participação, mesmo com abatimento no seu IPTU ou alguma coisa Sim. assim, algum desconto a nível de imposto, algum incentivo, né, fiscal, Uhum. Exato. eu acho que seria perfeito. O custo disso, custo-benefício lá na frente, seria muito maior Sem para dúvida. todos, né? Para todos. Exatamente. Então, aí em São Paulo acontece o que acontece aqui. Aqui em Bauru, o centrão é adaptado. Você sai do centro, acabou a Sim, acessibilidade. já era, né? E Entendeu? outra coisa, né, Ari, curiosa, aí o pessoal vai escolher, vamos tornar o piso, né, acessível das calçadas. Vamos fazer onde? Perto dos estabelecimentos de saúde, porque essa associação também, né, como se a pessoa com Exato. deficiência só precisasse de estabelecimentos de saúde, né?
Então, é isso que eu falo, a gente cai naquela retórica, né? Pessoa com deficiência, ela tem só que tratar a saúde, ela não estuda, ela não trabalha, ela não se diverte, ela não vai Não ao vai ao shopping, cinema, ao ela não vai ao restaurante. cinema, exatamente, entendeu? Então, a Sim, gente precisa quebrar isso, sabe? A acessibilidade, ela tem que ser plena para levar todas as pessoas a qualquer lugar, com dignidade, sem exato. precisar ser carregado, sem precisar, sabe, ter problemas que nem, por exemplo, o transporte público aqui em Bauru. Ele é 100% adaptado, entendeu? Mas o que Aham. falta? Eu uso o ônibus direto, o transporte municipal. O que falta? Manutenção nas plataformas, você Sim, entende? Então, sim. assim, é 100% a frota toda adaptada e ainda nós temos 4 vans de atendimento porta a porta, igual o Atende em São Sim. Paulo, Aham. né? Então, Sim. assim, poxa, teria que toda vez que eu tenho problema, porque se a plataforma não funciona, eu não consigo embarcar, entendeu? Eu tenho Sim, sim. ou a empresa tem que disponibilizar uma outra condução para vir me buscar, ou então eu tenho que esperar o próximo ônibus. Entende? É muito, Aham. assim, e o vexame que você passa no ponto de ônibus? Todo mundo Exato. fica olhando para você com cara de dó. Entendeu? Sim, Todo mundo me sim. olha. Tá perfeita a sua imagem, não mexe, Ah, não. tá Tá bom. ótima. Tá. Ok. Ah, Fala, Gustavo. Deixar o Gustavo falar um pouco, né? O... pois é. Olha, o Nossa, Thaís, gente, A gente invadiu olha, a live dele e não deixa ele total. não, falar. pai, por favor. Olha, tá sendo uma ótima aula, pelo amor de Deus. A gente vai repetir isso mais vezes, viu? Nós Eu tô. invadimos com tudo. É, sim. Ô, Ari, deixa eu perguntar para você. Aqui em Bauru, quem é responsável por essa questão de acessibilidade? É a CEPLAN? Então, é a CEPLAN. A CEPLAN funciona assim. A Endurb, ela é responsável pelo transporte público, por vagas de estacionamento rotativo para pessoa com deficiência e idoso. A CEPLAN, ela é responsável em fiscalizar a acessibilidade e também planejar a acessibilidade do município. A Muito bem. Secretaria de Obras, ela executa o que a CEPLAN planeja, Veja. entendeu? E a Enturb complementa por exemplo, as rampas de acesso, elas são pintadas. Então, a CEPLAN planeja, a Obras executa e a Endurb dá o acabamento com pintura e placa, entendeu? É assim que funciona. Então, assim, e a Endurb também ela é responsável pela fiscalização e pela gestão do transporte público. Então, assim, é tudo bem complicado, sabe? E deixa eu te Não, perguntar, a CEPLAN ela já está acessível? Gustavo, você toca num ponto nevrálgico aí, né? Incrivelmente, ela não é plena em acessibilidade, não, entendeu? Ela, assim, para você ter ideia, Thaís, Sim. você consegue entrar pela porta da frente. Uhum. Eu entro pela porta da frente também, mas usando uma entrada lateral, entendeu? Aham. A rampa de acesso eu consigo entrar se eu estiver dentro do estacionamento da CEPLAN, aí eu subo uma rampinha, aí eu consigo entrar pela porta da frente. Mas eu não consigo. Aham. O certo seria ter uma rampa ao lado da escadaria da CEPLAN para eu poder adentrar com dignidade. Né? Não que eu Sim. não entre com dignidade, mas eu tenho que entrar pelo portão lateral, não Uhum. Sim. pela porta Então, central. quer dizer, sai da ideia que a gente estava falando do desenho universal, né? Exatamente, exatamente. E isso porque é o órgão que fiscaliza a acessibilidade na nossa cidade, Sim, sim. né? Então, não preciso falar mais Quem nada, né? fiscaliza o fiscalizador, né? Exatamente. Então, Agora a gente vai falar ainda sobre acessibilidade, para encerrar, a gente vai falar um pouco sobre burocracia, né? A Thaís tocou um pouco nesse assunto, a Ari também. Nós vivemos em um país extremamente burocrático por natureza, desde que se entende por Brasil, Hum. né? Existe alguma normativa ou alguma regra voltado para a pessoa com deficiência que mais atrapalha do que ajuda? vai, Thaís, Thaís, essa é sua.
Olha, gente, assim, não consigo pensar uma norma específica que mais atrapalha do que ajuda. Na verdade, o que mais atrapalha é essa cultura que você falou de burocratizar. Então, assim, as pessoas no Brasil, elas têm muita dificuldade de lidar com regras. Geralmente as pessoas estão nos dois extremos, ou elas simplesmente ignoram regras, né? O que é uma coisa péssima, que leva a todos os tipos de problemas que a gente vê, inclusive de corrupção e tal, né? Ou então elas seguem a regra de uma maneira tão absoluta que acaba desviando do real sentido da norma, né? Você sabe que tem uma liçãozinha que a gente aprende no direito muito interessante e foi muito comentada quando eu tive o problema de acesso com o meu cão-guia, né? Lá no ano de 2000, né? O Boris, com o metrô de São Paulo, que não me deixava entrar. E eu tive que entrar com uma ação judicial, enfim. E aí, assim, primeiro argumento, né, do funcionário foi: o nosso regulamento interno não permite a entrada de animais, né? E aí eu tentava explicar para ele que, no caso, né, eu até brinco com isso, que por mais que o Boris tivesse pelo, rabo, quatro patas, ele não era um cachorro, né? Porque é isso, o sentido da norma, né? Então, e a lição que a gente aprende no direito é uma lição que é contada de um caso na Alemanha. E aí era justamente um guarda de uma estação de trem e tinha uma placa enorme dizendo: proibida a entrada de cães. Isso era o que estava escrito. Aí chegou um passageiro com um porco e queria entrar. E aí o guarda falou que não podia e ele apontou a placa e falou: mas lá está escrito proibida a entrada de cães, isso não é um cão, é um porco. Aí o guarda falou: não, mas o sentido da norma não foi esse, não pode entrar com animais, né? Tá bom, foi embora. Aí daqui a pouco vem uma pessoa cega com cão-guia e ele libera a entrada, e aí a pessoa que estava assistindo, que viu as duas cenas, falou: mas lá está escrito proibida a entrada de cães, você deixa entrar um cão e o outro, né, que era um porco. Ele falou: então, mas aqui ele não é um cão, né? Ele não está fazendo esse papel. Então, assim, gente, a história é maravilhosa, né? Mas para isso a gente tem que ter uma sociedade muito evoluída, muito ética, né? Muito focada no E muito entender o empática, sentido das né? normas. E muito empática, falou tudo, Ari. Muito empática. Eu acho que isso é o que mais Felizmente. falta. É exatamente isso mesmo. Que nem, por exemplo, eu lembro quando eu estava no Conselho Estadual, eu representei o Conselho em alguns estudos da ABNT na questão do transporte rodoviário, né? Na reformulação da acessibilidade do transporte rodoviário, porque aquela cadeira de transbordo lá ninguém merece, né? Uhum. E tanto é que agora foi aprovado todos os ônibus que saírem de fábrica, eles já têm por obrigação ter o dispositivo da DPM, que é o dispositivo de poltrona móvel. Então, é uma poltrona que ela vai sair de dentro do ônibus, descer até o nível da cadeira da pessoa, do cadeirante, e o cadeirante vai fazer a transposição para essa poltrona e vai ser conduzido para dentro do ônibus dessa forma, com toda a dignidade. E eu lembro que em uma das reuniões, depois de tratarmos da parte dos ônibus rodoviários, foi comentado a questão dos ônibus urbanos, né? O próximo estudo seria, aí entrou essa retórica do cão-guia, né? Porque que nem, por exemplo, aqui na nossa cidade, aqui em Bauru, existe o banco, tem 2 espaços dentro do ônibus, e dentro desse espaço existe um banquinho do qual ele é destinado para a pessoa com deficiência visual, onde ela pode embarcar com o seu cachorro, com o seu cão, seu cão-guia. Então, assim, eu acho eu nunca vi nenhuma pessoa cega usando o seu cão-guia em Bauru. Não vi, não conheço. Não sei nem se tem alguém que use Também não estou me cão-guia em lembrando Bauru. agora. Então, assim, eu acho que é uma coisa bem bacana, né? Sim. É uma questão, assim, que então, se você vier para Bauru, fica até o convite, viu? Se você quiser vir passear aqui, minha casa está à disposição. Obrigada.
Aí você traz o seu cachorro, que eu amo cachorro, e aí a gente vai poder passear de transporte público, você vai ser a primeira a andar no ônibus com o Maravilha! seu Vamos cão-guia. testar acessibilidade em Bauru com cão-guia, fechado. Isso. Então, e vai ser muito legal. Então, mas é isso que eu queria salientar. Então, que nem, por exemplo, dentro do ônibus de viagem, não existe a hipótese de transportar um cão-guia. Isso daí não foi ventilado nesses estudos quando eu participei na época lá na BNT. Que nem no avião existe, né? Como você transportar o seu cão-guia, mas no ônibus não. Então, aliás, essa é uma questão, Ari, que você falou, e que tem muito a ver com a pergunta do Gustavo, que assim, esse pensamento burocrático, ele também leva a quê? Então, por exemplo, você falou do avião, né? Geralmente, eles colocam a pessoa com cão-guia na primeira fileira, porque o espaço é maior e tal. Só que, assim, isso nem sempre é o melhor para o cão-guia. Então, depende do cão, depende da pessoa, e aí é uma tortura você explicar, por exemplo, a Sophie, ela vai, eu gosto de ir na segunda fileira e ela vai embaixo da poltrona que está na minha frente. Então ela fica com a cabeça virada para mim, sabe? Uhum. E a parte traseira dela, ela entra, se encaixa ali embaixo da poltrona na frente. Então aquilo ela fica mais segura, né, e tal. E assim, as regras de preferência para a pessoa com deficiência, elas têm que ser vistas como uma alternativa e não uma imposição. Porque, às vezes, por alguma peculiaridade, a pessoa especificamente, ela tem uma preferência diferente que facilita a vida dela. Isso tem que ser respeitado também, né? Com certeza. E aí a LBI, a Convenção Internacional, falam disso, né? Quer dizer, mesmo as ações afirmativas, né, ou qualquer outra norma que tenha esse objetivo de proteger, de facilitar a vida da pessoa com deficiência, não pode ser imposta. Isso é muito importante. Com certeza. Muito bem, meninas. Maravilhoso. E agora a gente vai trocar um pouquinho o tema, né? A gente vai para a segunda parte da nossa roda de conversa e a gente vai falar sobre inclusão. Eu queria que vocês me explicassem um pouco sobre o que é inclusão, se a gente vê se existe inclusão nas nossas escolas hoje, e se não, como que a gente pode implementar uma escola inclusiva atualmente? Uau! Como é que é? Eu vou pedir para você repetir. Sim. Sim. O que é inclusão? Se a gente vive inclusão nas escolas hoje, e se não, como que a gente pode implementar essa inclusão? Tá bom. Você quer começar e quer que eu fale? Não, pode falar, Thaís, fica à vontade. Bom, gente, sempre definir conceitos é muito difícil, né? É difícil mesmo. Né? Porque, mas, assim, porque nem, por exemplo, a questão de inclusão, para mim, é diferente do que é para mim e do que é para você, não é? Sim. Até pela diferença das deficiências, até. Também, né? Mas pode falar. Mas assim, olha, eu acho que inclusão é um termo que, inclusive, acho que vale a gente falar rapidamente, ainda mais que a gente vai falar de educação, que ele foi uma evolução, porque antes a gente falava em integração, né? Inserção, na verdade, né? Falava inserção. E integração na educação é o que eu me lembro de mais utilizado, mas enfim, né? Ou inserção, que eu acredito que tem esse mesmo sentido, né? Da integração. Então, assim, o que trazia, né? Era a ideia de você preparar a pessoa com deficiência para que então ela, quando pronta, pudesse estar no mundo, aspas, normal, né? Essa era a ideia. E o conceito de inclusão, ele trouxe uma ideia que assim, não, a pessoa e o meio e a sociedade têm que se preparar ao mesmo tempo, e isso acontece simultaneamente, né? E é justamente com a própria inclusão que o mundo também vai se preparar, né? Eu lembro, gente, só para ilustrar, né?
Quando eu fui buscar o meu primeiro cão-guia, e eu comentei com algumas pessoas, muita gente me dizia assim, ai, Thaís, se eu fosse você não faria isso, porque o Brasil não está preparado, a gente não tem lei, e as pessoas não vão deixar você entrar nos lugares, né, e tal. E eu falava, mas gente, como que o Brasil vai estar pronto para lidar com cão-guia se ninguém estiver usando cão-guia? Né? Então, essa preparação, ela não se dá num passe de mágica ou com conhecimentos teóricos. A gente já está cansado de ver o que não falta é cartilha sobre inclusão, né, Ari? Verdade. Se cartilha resolvesse, gente, olha, né, leis a gente tem. Então, a inclusão, ela é muito prática, sabe? É acabar com tabus. Acho que daí, eu não sei a sua visão, Ari, sobre isso, mas eu acho que também demanda a empatia dos dois lados. Eu sei que às vezes é irritante algumas coisas, né, que acontecem com a gente todo dia. Nem sempre a gente também está bem-humorado, né? Normal como qualquer outra pessoa. Mas, no geral, tem que ter a empatia de parte a parte. Né? Sem dúvida. E a gente também se colocar no lugar das pessoas que, por não terem convivido, por conta justamente dessa falta de inclusão, não sabem, às vezes, e tá tudo certo, a gente vai aprendendo em conjunto. E aí eu falo até uma coisa, gente, que eu acho que a gente deveria nem falar inclusão, mas sim reinclusão, porque inclusão também me dá ideia, Ari, mas não vamos tumultuar, né? Porque terminologia também vira uma bagunça. É verdade. Assim, eu não quero ser incluída, inclui meu nome aí como se eu estivesse fora. Gente, eu já sou parte dessa sociedade. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Excluída por conta das barreiras, então eu tenho que ser reincluída. Exatamente. Né? Exatamente. Então, enfim. Mas essa é a minha visão, essa é a minha visão. Sim. Ô, Ari, antes de passar para você... Tá ótimo, bacana, não mexe não. Tá bom. Antes de passar para você, deixa eu fazer uma observação. Não sei se a Thaís sabe, mas eu sou estudante e professor de História. Atuei na rede estadual em 2013, 2014. E foi o momento onde começou-se a falar de inclusão. Só que foi eu não sei como está hoje, tá? Mas naquele momento a inclusão era basicamente colocar o deficiente dentro da sala de aula. E aí virava aquele climão, porque o professor não estava tão preparado para isso, porque na graduação vê bem levemente a questão, não tinha um suporte, tinha a sala de recursos que dava suporte como podia, né? Só que assim, a gente ficava ali. Como que eu vou trabalhar com ele? Eu, graças a Deus, sempre tive ideias mirabolantes. A Ari me conhece, sabe? Sai umas ideias, mil e uma utilidades. Então, eu buscava identificar como que eu podia trabalhar com esse aluno. Eu vejo que ele presta atenção com desenho. Então, eu vou mover a sala toda para fazer projetos em volta de desenhos, para que todo mundo consiga participar junto. Legal. E assim a gente caminhava. Sim. Mas eu tinha colegas que, principalmente os que estavam para se aposentar, que simplesmente deixavam o aluno ali no cantinho e tocava aula com os demais. Então, mas hoje isso ainda acontece muito. A gente recebe bastante reclamação, principalmente a nível de escola estadual, que não existe a inclusão. Não existe o cuidador, não existe, o professor não está preparado. Então, ainda existem vários senões em relação a isso. Além do que o Alckmin, em 2015, ele assinou um termo para que o Estado seja obrigado as escolas serem plenas em inclusão só em 2030. Então, uma criança que nasceu em 2015, ela iria ficar analfabeta até 2030, né? Olha, porque gente, sem condições. Fala, tá. E ao mesmo tempo, gente, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Eu estou sem acesso a relógio aqui e eu tenho uma reunião que começa às 8, tá? Então você já está atrasado. Tipo, já se... Meu Deus! Gente, eu vou pedir licença, então eu vou concluir isso rapidamente. Eu vou pedir licença porque eu realmente preciso entrar nessa reunião. Não, tranquilo. A gente também já está encerrando, né, Gu?
Isso, aí só tinha mais uma pergunta para cada uma. Se Aham. eu puder fazer a sua, Thaís, você já Aham, envia pode falar, aí, claro. que é quais são os maiores desafios de ser deficiente na maior cidade do país? Tá. Uau! Nossa, então, eu queria, assim, eu não vou me alongar aqui, né, porque eu não tenho esse tempo, mas, assim, eu tenho posto nas minhas redes, né, que até para quem quiser acessar é Thaís, com H-I-Y, Martinez, né, Thaís.martinez, e aí eu ponho alguns posts contando dessa história da minha inclusão na educação, gente, que eu entrei na escola no finalzinho da década de 70, né, e aí, assim, eu tive uma inclusão realmente efetiva, então sabe? É muito absurdo você querer em 2015 falar que até 2030, né? Não faz sentido. Bom, e essa questão de ter uma deficiência na maior cidade é uma coisa curiosa, Gustavo, porque acho que, por um lado, a gente tem acesso a muitos recursos aqui que a gente sabe que não existem em outros lugares do Brasil, né? A gente tem muito mais instituições, a gente tem um acesso mais fácil e mais rápido, né? Existem as instituições, uma rede, né, de instituições que garantem alguns direitos de uma forma mais acessível, até mesmo os prestadores de serviço, por mais que não sejam super qualificados, né, comércio, etc., a gente tem notícias de que acaba sendo, até pelo nível de exigência da cidade de São Paulo, muitas vezes um pouquinho, talvez, mais preparados para isso, né? Mas, de outro lado, às vezes a gente tem esse problema das cidades gigantescas que o pessoal acaba nessa loucura do dia a dia, deixando um pouquinho de lado a empatia. E aí eu vejo, né, meu irmão, por exemplo, mora em Araraquara, eu sinto que as coisas se resolvem melhor numa conversa, às vezes, sabe? Acho que cidade de São Paulo é mais dura no sentido de que regras são regras, para o bem e para o mal, né? Uhum. Esse acho que é o ponto. E a gente tem como diz a música do Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é e de viver onde vive, né? Verdade. Então é isso. Assim, claro, gente, depois dos meus cães guia, acho que a minha interação com a cidade passou a ser outra, né? Eu passei a me relacionar, inclusive, de uma forma muito mais afetiva com a cidade, com as pessoas, né? E acho que até isso, essa cidade que tem que ser mais acolhedora, que tem que continuar tendo essa vocação de prosperidade, de desenvolvimento, de progresso, né, de potência econômica, mas juntar tudo isso e mostrar para o mundo que a gente pode ter tudo isso junto com o afeto, com o acolhimento, com a empatia, com a solidariedade, né, garantir espaço para o idoso, para a criança, para quem tem deficiência, para os cães, né, para todo mundo que habita a cidade e faz ela ser o que é, né? Então, acho que é isso, muito resumidamente. Então, isso é parte do desenho universal. Com certeza. Com certeza, gente. Obrigado, Thaís. Eu é que Gostaria de agradeço. agradecer a sua Desculpa, viu, a presença, a sua correria. participação. Nossa, foi uma Imagina, fica conversa tranquila. incrível, Ari. A gente volta a se falar aí no Não, com particular, viu? certeza, com certeza. E a gente também, Gustavo. E ó, vamos repetir, porque eu tenho muito a aprender com Thaís, eu vocês vou ainda, pedir por o seu favor. número para o Gustavo, tá bom? Aí eu vou te Peça, por adicionar no favor. WhatsApp, daí a gente vai Combinado. trocando ideia, tá bom? Fechado. Um beijo, Tchau, foi um gente. prazer, viu, te Igualmente. reencontrar. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Então, seu microfone. Opa, agora voltou. Ari, agora é só você que está no fogo, hein? Vixe. Vamos lá. Por favor, começa comentando essa questão de inclusão na escola. Então, a questão de inclusão na escola, né? A gente não pode simplesmente inserir a criança na escola, é bem o que a Thaís falou, né? Tanto a escola quanto a criança, a pessoa com deficiência, no caso, ela tem que estar, tem que ser no mínimo preparada, a criança, no mínimo preparada para ser inserida, né? E a escola tem que ter os profissionais também, assim, bem preparados para poder receber essa pessoa, né? Porque
eu entendo, faço também as minhas palavras, as palavras da Thaís, as pessoas que não convivem ou que não têm uma deficiência, elas não são obrigadas a saber qual é a minha necessidade. Mas um profissional que vai lidar com a pessoa com deficiência, ele tem obrigação, sim, entendeu? Ele tem obrigação de se preparar. Para isso aí a gente tem a educação inclusiva, isso faz parte da pedagogia, né? Então, eu acho que sim, é o mínimo. E que nem, por exemplo, aqui em Bauru, as escolas municipais, elas estão, não é o top que deveria ser, mas elas estão muito bem preparadas para receber a criança com deficiência, né? Infelizmente, as escolas têm até o 9º ano, depois do 9º ano, a pessoa tem que ir para uma escola de estado, aí sim ela sente a total diferença que é a ida para uma escola estadual que não tem a acessibilidade que tem no município, entendeu? Então, existem, assim, muitas demandas no Ministério Público em relação a isso, né? E acaba realmente, infelizmente, estourando para o município se responsabilizar. Tanto é que algumas escolas do município, elas estão abarrotadas de crianças com deficiência porque o Estado não tem condições de absorver, né? Então, isso é muito complicado. Então, é uma demanda que não é só a nível de município, mas é a nível de Estado, né? Então, principalmente em relação às escolas estaduais, a gente depende muito do governador, né? Do bom governador. Sim, e é muito aquilo que a Thaís falou, né? A gente não pode ver o Estado, e quando a gente diz Estado, a gente, o Estado, a gente, né? Seja prefeitura, governo de Estado ou federação. Não pode ver, não pode tratar o Estado como uma empresa. Tem Exatamente. coisa que dá para se adaptar como uma empresa. Você otimizar tempo, você desburocratizar as coisas, mas você não pode pensar em sair cortando investimentos, em cortando aqui, cortando ali, sem pensar em que consequências isso vai acontecer. Porque política não dá para se ver como números, né? Políticas a gente tem que pensar que são vidas. Mas a maioria dos políticos não enxergam dessa forma, infelizmente, né? Eles enxergam verdadeiramente o número. Então, realmente nós temos uma caminhada árdua aí, né? Com tantas perdas de direitos que a gente está tendo, seja a nível de governo de estado, a nível de federação, né? Principalmente a classe, as minorias, que no caso atinge a pessoa com deficiência, né? Então, eu posso dizer por mim mesmo, né, que nem existe aí hoje uma medida provisória, né, uma possível investida do governador, do Dória, contra a pessoa com deficiência, que no caso é a isenção do IPVA, né, não será mais para todas as pessoas, né, então isso é muito complicado. Para nós, tudo já é um custo a mais do que para uma pessoa que não tem deficiência. Tudo para nós já é mais caro. Então, consequentemente, tudo se torna mais difícil, né? Então, tirando ainda os poucos direitos que nós temos, nós vamos acabar realmente sentindo imensamente esse baque ao longo do tempo, sabe? Ao longo dos próximos anos aí. Não, realmente, infelizmente, em nível estadual e nível nacional, a situação tende a piorar, né? Não, com certeza. A gente só não chegamos nem na metade desse pico da colina para a gente poder escolher novos representantes, né? E eu não consigo pensar como que uma pessoa que tem uma caneta na mão consegue fazer umas coisas dessa e dormir tranquilamente, colocar a cabeça no travesseiro. Porque eu, por exemplo, eu sou pré-candidato a vereador. Eu já não durmo tranquilamente preocupado em como encontrar meios de ouvir as pessoas e ouvir todos ao mesmo tempo e tentar nivelar isso
para chegar a um denominador comum, né? Ouvir as pessoas com deficiência, ouvir as mulheres, porque é aquilo que eu falei no começo. Eu não sei o que você sente enquanto mulher, Exatamente. enquanto pessoa com deficiência, e eu preciso te escutar. Não adianta eu querer pegar um papel e sair escrevendo qualquer coisa. Isso É não tem verdade. lógica, né? E eu, sem nem saber se eu serei candidato mesmo, porque depende de uma convenção, sem nem saber se eu vou ser eleito, eu já não durmo com isso. Imagine alguém que está lá, que tem a caneta e sai fazendo essas picuinhas, essas retiradas de direitos. Eu também não posso responder porque eu não consigo nem imaginar o que passa pela cabeça de uma pessoa que, assim, que tem a vida de outras pessoas nas mãos, porque literalmente tem, né? Sim, Porque se políticas de saúde, por exemplo, elas não são bem implementadas, quem que vai pagar? É quem está lá na ponta, dependendo da saúde pública. Não vai ser sim, ele, não vai ser o governante, porque ele tem um plano de saúde bom, ele pode ir para um hospital aí para o mais tem da vida, né? certeza. E aí a ponta mesmo fica lá com a pessoa, com a população, com o povo, né? O povo padecendo. Então, isso é muito, muito complicado. Mas, Um enfim, número 6 que você troca por 5 já impacta em muitas vidas, né? com Na hora que você certeza, coloca com no papel. certeza. Mas, enfim, finalizando, agora a gente vai para a sua pergunta-chave, né? Voltada à sua história. Ari, a gente sabe que militância nenhuma é fácil, né? Não, não é. Então eu quero que você comente um pouco sobre a sua história, sobre a sua militância e quais foram os maiores desafios que você viveu que te marcaram na luta a favor da pessoa com deficiência. Contra o preconceito. Então, na verdade, embora eu seja uma pessoa que eu tive uma deficiência desde criança, eu tive paralisia infantil aos 2 anos de idade, usei aparelho ortopédico. Na minha adolescência, que eu fiz algumas cirurgias de correção, consegui me libertar do aparelho. Dos 19 anos até os 43, eu soube o que era andar livre de qualquer empecilho. Eu dava uma mancadinha, né, usava uma bengala charmosa para me apoiar, mas assim, nunca me impediu de realizar do meu trabalho, meus estudos, minhas viagens. Então, eu realmente só vim me engajar com a causa em meados de 1995, 96, quando eu conheci uma grande amiga. Ela já não está mais entre nós, ela já faleceu, que foi a Graziella Nishiyama. Graziella, ela tinha um tipo de distrofia muscular e ela não andava, e ela tinha fundado um centro de apoio ao deficiente, né? Aquela época ainda não tinha havido a convenção, onde mudou o termo para pessoa com deficiência, né? Então, quem estiver ouvindo a gente aí, não usa mais portador de deficiência, não usa mais pessoa com necessidade especial. O termo correto é pessoa com deficiência, porque a pessoa vem antes da deficiência, né? Só uma explicação básica. Então, eu aprendi muito com a Graziella nessa fase, nessa época, quando eu a conheci. Eu me interessei pela participação, né? Foi uma coisa assim que despertou em mim a minha consciência social, né? E aí militamos juntas por uns anos, mas infelizmente ela teve a saúde dela bem fragilizada e veio a falecer. E aí, nesse meio tempo, aconteceu comigo também uma progressão da minha sequela de pólio, né? Eu tive um desgaste no joelho esquerdo e precisei fazer uma cirurgia de correção e adquiri uma infecção hospitalar, infelizmente, e isso me remeteu definitivamente à cadeira. Então, eu posso dizer que a minha militância mesmo começou quando eu me tornei cadeirante, porque eu pude sentir na pele, embora eu já fosse uma pessoa com deficiência, eu pude sentir na pele o ápice da deficiência, que é a cadeira de roda, da deficiência física, né?
Então, eu pude sentir o que são as barreiras arquitetônicas verdadeiramente, o que é você querer adentrar um espaço público e você não poder, por conta de um degrau ali com uma altura a mais do que 30 centímetros, né? Eu pude sentir isso, sentir essa angústia, sentir essa frustração que causa na gente a falta da acessibilidade, né? Então, eu deixo aqui uma mensagem para você, que você sendo aí um futuro governador, já estou profetizando, hein? Um futuro vereador, eu espero que você tenha um olhar empático e inclusivo para a cidade como um todo, em especial para as pessoas com deficiência, tá? E aí a minha militância mesmo, ela começou há 12 anos atrás. Participei da fundação da Associação de Cadeirantes aqui em Bauru, e isso despertou em mim um desejo de conhecer um pouco mais como funcionava toda essa base da militância em Bauru. Aí eu fui conhecer como ouvinte, participei de várias reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o COMUD, né? Isso daí lá nos idos de 2012, já final de 2012. Em 2013, permaneci no conselho como conselheira titular, acabei me tornando coordenadora do conselho, de 2013 a 2015. Em 2015 houve, porque assim, os conselhos eles funcionam com uma eleição e uma recondução. Então, eu fiquei 2 anos e fui reconduzida por mais 2 anos até 2017. Nesse interim, em 2015, eu comecei a participar do Núcleo Regional 8, 2014, eu comecei a participar do Núcleo Regional 8, que era um braço extensor do Conselho Estadual, né, o que seria o Núcleo Regional 8? Ele abrangia a nossa região, Bauru, Marília, até Presidente Prudente, até a região de Prudente. Então, era uma extensão, uma região bem extensa, né, com mais de 170 municípios, e a gente se reunia mensalmente, a cada 45 dias, e o que eram essas reuniões? A gente levava para essas reuniões as dificuldades de cada cidade, e o que eu pude perceber nisso foi que as dificuldades entre as cidades eram extremamente semelhantes, e todas rodavam os problemas e caíam na base de tudo, que é a falta da acessibilidade, né? Porque sem acessibilidade você não chega na escola, você não chega na saúde, você não chega no seu trabalho, você não chega no seu lazer, né? Então, comecei a militância, aí após essa participação no Núcleo Regional 8, aí eu participei da eleição para o Conselho Estadual, eu fiquei no Conselho Estadual de 2016 a 2018, né? 2018 eu terminei a minha gestão no Conselho Estadual, e em 2017 terminou a minha gestão no Conselho Municipal. Aí eu tive que me afastar por 2 anos, né, do Conselho Municipal. Não estou mais no Conselho Estadual, também tenho outros projetos de vida, não pretendo voltar, mas foi uma fase que eu aprendi bastante, né? O Conselho, a nível de Estado, ele tem uma responsabilidade muito maior, né? Porque é lutar pelas leis, todas as leis do Estado que contemplem todos os municípios. E que, como a gente já falou aqui durante a live, cada cidade tem as suas particularidades. Então, não dá, por exemplo, para ser instituída uma lei que vai contemplar a cidade de São Paulo, que vai contemplar a cidade de Bauru, que vai contemplar a cidade de Agudos, ou cidades menores ainda, né? Então, cada cidade vive a sua realidade. Então, essa realidade dentro das cidades, elas só podem ser modificadas pelo poder público local, pelo poder público municipal, entendeu? Então, o prefeito ele tem que ter um ouvido e um olhar inclusivo, os vereadores idem, os secretários idem, né? Então, eu acredito que a nossa cidade, ela tende muito a melhorar, porque muito está se falando, há muito tempo já se fala em inclusão, né? Há muito tempo já se fala em acessibilidade. O que falta é as coisas saírem do papel.
E como você mesmo disse anteriormente, o Brasil é extremamente burocrático, né? Se nós fôssemos desburocratizados, né, se não houvesse tanta burocracia, nós nem precisaríamos ter uma LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Se o governo federal, o governo do estado e do município, os três poderes, aplicassem só o que está na Constituição, sabe? A gente não precisaria de outras leis, tantas leis, que acabam nem saindo do papel, acabam nem sendo regulamentadas, né? Então, isso é muito triste. Então, a maior dificuldade que eu tenho, enquanto militante, realmente esbarrar na burocracia, né? E também na falta de acessibilidade, né? Porque quando que uma cidade vai ser acessível? Quando que um transporte público vai ser pleno em acessibilidade? Quando os governantes começarem a usar, quando os governantes começarem a precisar. Você vê algum vereador andando de ônibus? Você vê algum prefeito andando de ônibus? Não. Então, eles não conhecem a realidade do povo, entendeu? Você vê algum secretário preocupado, nossa, a implementação disso aqui vai ficar bom para quem está usando? Então, fica aqui um conselho aos poderosos aí, aos governantes que estiverem me ouvindo, que eles procurem os conselhos de direito, trabalhar lado a lado dos conselhos de direito. É para isso que os conselhos existem, né? Hoje eu estou no Conselho Municipal novamente, né, participando aí, a minha gestão vai até 2021, e estamos na luta. Reitero mais uma vez que a minha fala não é a fala do Conselho, não estou aqui representando o Conselho, estou aqui como Ariane, militante da causa da pessoa com deficiência, que é o que eu sou, né? Então, é isso que eu tinha para dizer. O Conselho, ele existe, ele está aí, ele está de portas abertas para trabalhar junto com os nossos governantes. A gente não quer ser opositor, a gente quer somar, estamos juntos para somar, para fazer uma melhor condição de vida para a pessoa com deficiência. Assim como o Conselho da Mulher está aí, aberto também, para receber, sabe, todas as solicitações do poder público, todas as propostas, para nós trabalharmos juntos e melhorarmos a condição da mulher na cidade de Bauru, entendeu? É isso, tá? É isso que eu penso. Sim. Ari, mais uma vez, muito obrigado. Você é uma amiga querida Obrigada, de você todas as também é. horas. Eu convidei de pronto, você aceitou, vim aqui falar um pouquinho sobre a sua história, sobre as suas experiências. E eu não sei se eu já comentei isso com você, a minha visão de política, ela é um pouco diferente da tradicional, né? Eu penso, se eu for aprovado, porque hoje eu sou pré-candidato, se eu for aprovado em convenção ser candidato, se eu disputar, se eu ganhar, eu penso num mandato construído com a população, num compartilhamento de poder. Então, para mim falar todas as ideias que eu tenho em mente, a gente ia ter que ficar aqui várias horas além disso. Mas para simplificar, duas que tem a ver com isso que você falou, uma delas eu chamo de Rota dos Conselhos, que é tentar colocar a minha agenda próxima ali das agendas dos conselhos municipais para que eu consiga estar participando das reuniões, conversando com eles, ouvindo os conselhos, né? Porque eu não sei como que um vereador pode achar que um conselho pode atrapalhar e quer tomar o lugar da Câmara Municipal. Eu acho um absurdo isso. O conselho está ali para poder auxiliar. E um outro é criar um conselho mais próximo para me auxiliar no mandato, com uma pessoa que entenda de políticas para as mulheres, com uma pessoa que entenda de políticas para a pessoa com deficiência, para a igualdade racial, LGBTQI, porque são essas pessoas que entendem, que sabem, que vivem, que podem ajudar a propor debates, a propor discussões, junto também com os conselhos municipais. Então, são duas formas, duas ferramentas, um pouquinho do que eu vejo como compartilhamento de poder, mas que eu acho que casa com isso que você falou.
Eu acho que é uma responsabilidade muito grande a gente deixar o futuro da nossa cidade na mão de 17 pessoas dentro do legislativo e uma do executivo. Tem que existir o compartilhamento, a população tem que participar. Só que isso também é uma mão de via dupla. Com certeza. A gente tem que abrir o espaço para eles participarem e eles têm que entender da importância da sua participação e entrarem nesses espaços para poder fazer a diferença. Que isso também já é um outro trabalho que eu pretendo fazer, um outro projeto que já aí fica de surpresa. Mas legal. Brigadão, viu, Ari, de verdade. Imagina, foi um prazer. Eu acho que quanto mais a gente falar, quando mais nós falarmos sobre inclusão, sobre necessidades, eu acho que isso daí é que nem água mole em pedra dura, manja. Vai batendo, 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 e um dia fura. E assim, por favor, eu aprendi muito com você, com a Thaís. Espero que a gente consiga repetir isso em breve, né? Ela é muito legal, Thaís. Gosto muito dela. Eu quero fazer ele continuamente para que a gente possa estar sempre discutindo as questões da nossa cidade. Gostaria de agradecer ao nosso amigo Wesley, que está aí fazendo a tradução para a gente. Obrigado, meu querido, pelo carinho, tá? Muito obrigado. E com isso encerro o nosso Papo de Sonhador de hoje. Pessoal, a próxima terça-feira, fica o convite para quem ainda está assistindo a gente. O nosso tema é sobre amor e reverência à pátria. Vai ser no dia 8 de setembro, então a gente vai debater um pouco sobre essa questão do patriotismo, principalmente porque o patriotismo é associado mais à direita, né? Mas a gente que está mais à esquerda também ama nosso país e a gente vai mostrar isso, né? Nessa live. É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que quem é de esquerda não presta. Sim, não né? Exato. Nem vou falar muito porque é polêmico. Já entra numa outra via de discussão. Exato. Mas a gente chega lá. Gustavo, foi muito legal, viu? Muito obrigada por se lembrar de mim. Foi muito bacana a gente estar junto. Amei trocar ideia com a Thaís. Fazia um tempão que eu não conversava com ela. E assim, tinha perdido o contato dela, porque eu, na verdade, a conheci muito pouco na época do Conselho Estadual, né? Mas foi muito bacana, gostei bastante. E também já fica o convite para você, Ari, quando você tiver um tempinho, depois que passar essas pandemias aí, se você quiser conhecer o movimento Acredito, tá? Tá bom, legal, agradeço. Agradeço bastante. Obrigado, gente. Obrigado a todos que participaram, que interagiram. Rapidamente vou citar os nomes aqui: Lilian Batista, Júnior Rodrigues, Michele Silva, Roseli Felizardo, Michele Silva e Lilian Batista de novo. Obrigado por todos vocês, todos que acompanharam e que estão acompanhando agora também, porque já vai para o YouTube a nossa live. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.